gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de janeiro. O quarto livro que eu li este mês foi para participar do Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas. O tema do mês foi ficção científica e o livro escolhido foi o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Ele é um escritor britânico que viveu 90 anos entre 1917 e 2008. Além de escritor, ele era físico, matemático, inventor, estudava astronomia, então o tema é meio do conhecimento, do próprio trabalho dele, né, do conhecimento acadêmico dele. O livro ele é de 1968 e, na verdade, ele foi escrito de forma conjunta com o filme do Kubrick. Quem gosta de ficção científica, eu acho que vale a pena adquirir a edição da Aleph, essa reedição do livro, que além de estar muito bem acabada esteticamente, com alguns detalhes, tem vários extras e também tem os dois contos nos quais o Kubrick se baseou para criar o seu filme, né? Mas o 2001, livro e filme, eles foram compostos meio simultaneamente, inclusive o Kubrick ter interferido bastante na composição do livro, né? Bom, e a história ela é bastante conhecida, né? O livro ele se divide basicamente em duas partes. A primeira parte ela se passa ali na Terra, no seu início evolutivo, né? Nos primórdios da humanidade. O homem ainda está sob a forma de macaco e o ambiente é uma terra totalmente hostil, inóspito, onde o homem ali ele se depara com problemas de escassez de alimento, de recursos naturais, de água, a terra está povoada de predadores, então basicamente neste homem ainda predomina o instinto, né? Ele ainda tem uma forma muito precária de inteligência. Até que aparece ali no ambiente em que eles vivem um objeto muito estranho, que é um tal do monolito, que é descrita ali no livro como uma placa translúcida. E essa placa, os homens macacos eles vão se aproximando dessa placa, eles se aproximam daquele objeto e eles ficam como que hipnotizados, né? Começam a acontecer algumas coisas e eles começam a ter determinadas atitudes influenciados pela placa, que estaria emitindo algumas ideias para eles, e eles vão tendo ideias de realizar algumas coisas, né? E a partir daí eles vão passar a evoluir, né? Porque as ideias que são dadas ali são propriamente para eles sobreviverem ou para eles transporem determinados obstáculos, né? E a partir daí eles vão passar a ter um certo grau de inteligência, né? Não tanto um instinto, só apenas um instinto. Bom, então essa primeira parte eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas para essa parte. E ele faz um resumo assim muito interessante do processo evolutivo, né? Então é bem legal. Depois, a segunda parte do livro, ela dá um salto gigantesco, né? A história vai passar para milhões e milhões e milhões de anos à frente. A gente já tem um ambiente terrestre completamente diferente, né? Futurista mesmo, onde a gente tem uma base aeronáutica na Lua, as viagens interespaciais já são uma rotina, né? Já são meio que acontecem com frequência. Mas apesar de todo esse avanço científico, o homem ele está vivendo, ele está se deparando basicamente com os mesmos problemas que o homem macaco tinha lá, né? Ou seja, escassez de recursos naturais, superpopulação, e também vai se deparar com o monolito. O monolito aparece na história, é um objeto que aqueles homens não conhecem e a história a partir daí vai se desenrolar em torno disso, né? Vai ser empreendida uma missão espacial em que os astronautas eles vão até Saturno, que é onde esse monolito, para onde esse monolito está emitindo sinais, e eles vão lá com o objetivo de tentar desvendar o que vem a ser, qual é a história e qual o papel daquele monolito, daquele estranho objeto. Então assim, eu estava dando 4 estrelas para a história, caiu para 3 estrelas, mas é mais por causa da dificuldade que eu tenho com o tema mesmo, né? Ficção científica, tanto no cinema quanto na literatura, não é um gênero que me atrai tanto, né?
E eu acho que até desde a minha infância, nos desenhos animados, eu gostava muito mais dos Flintstones do que dos Jetsons. Nunca gostei dos Jetsons. Mas é assim, então a missão ela se compõe de 2 astronautas acordados, os outros estão hibernados para apenas acordar quando chegar em Saturno, e o HAL 9000, que é o computador de bordo e é uma espécie, é o centro nervoso da nave, né? Ele que comanda tudo, ele que mantém a conexão daquela nave com a Terra, e apesar de ser apenas um computador, foi meu personagem preferido, né? Bom, então essa parte ela não é monótona, tá? No filme, eu não assisti ao filme, mas quem assistiu fala que o desenrolar dessa parte é muito monótono, mas no livro ele não é lento o desenrolar. Ele até consegue assim gerar um certo suspense, né? Porque eles estão ali soltos no meio do espaço, totalmente entregues ali, né? Vulneráveis, e você não sabe o que vão encontrar, né? Então é gerado um suspense em torno do que se vai encontrar quando eles chegarem em Saturno. Eu gostei da narrativa. Nessa parte eu acho que pra mim o clímax da história vai ser uma certa situação que vai acontecer entre os astronautas e o HAL 9000. Então é uma parte que eu achei tensa. O problema foi justamente esse, que eu acho que essa parte ela se encerrou de forma muito rápida e ele poderia ter explorado mais, né? Porque a partir daí o livro ele se desenrola de uma outra forma e é a partir daí que tá todo o questionamento da história. Mais interessante, por isso que foi legal ter feito a leitura compartilhada no fórum, porque esse é o tipo de livro que deixa o final em aberto, né? Ele deixa uma certa reflexão, justamente porque ele não tem o objetivo de dar respostas prontas. O Kubrick mesmo parece que por não querer que seu filme ficasse datado, ele quis que ficasse uma coisa mais simbólica, né? Uma coisa não tão assim taxativa, é isso, porque por se tratar de um tema assim de ciência, ficção científica, viagem à Lua, coisas do próprio interesse da humanidade, né? Se existe vida em outros planetas, como que serão feitas as viagens e as descobertas interespaciais. Se tivesse sido dada uma determinada resposta no livro e filme, a ciência, depois de alguns anos, poderia colocar isso por terra e fazer o filme parecer uma verdadeira uma bobagem, né? Frente a alguma descoberta. Então ele deixa uma série de reflexões e eu vou deixar linkado aqui embaixo o debate que foi feito no fórum, porque foi muito interessante justamente por ele deixar essa margem, o debate em aberto, para se ver como cada um concluiu a história de uma forma diferente, né? Então o legal desse livro foi justamente isso, né? Eu acabei avaliando o livro no conjunto com 3 estrelas, né? Mas foi uma experiência boa, principalmente por ter sido feito de forma compartilhada, né? Por ser um livro pelo qual eu não tenho muita simpatia, um gênero pelo qual eu não tenho muita simpatia, você fazer a leitura de forma compartilhada acaba engrandecendo mais a leitura, né? De forma que depois que eu passei a debater o livro, eu quase que dei 4 estrelas, né? Mas eu tenho que ser coerente com a minha opinião e é 3 estrelas mesmo, tá? Bom, então é isso. Se leram o livro, assistiram ao filme, digam aí o que achou, o que vocês entenderam da história. Deem uma passadinha lá no fórum para comentar, mesmo que o debate já tenha se encerrado. E pode deixar suas impressões ali de leitura, né? Então é isso. Volto depois para falar dos outros livros que eu li em janeiro. Até um próximo vídeo.